Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no Facebook da Uninassal para uma conversa com você, uma conversa aqui na Uninassal. E chegando o Dia dos Pais, né, o nosso tema de hoje é os desafios da paternidade. Vamos falar sobre isso com vocês e falar também com o Livingston dos Santos, que é criador do do perfil Pai dos Três no Instagram. É pai de 3 filhos, né, obviamente, e consultor de vendas. Boa tarde, Livingston, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Espero que seja um tempo de qualidade, né? Que a gente possa ter uma troca de experiências aqui e, de alguma forma, eu possa estar inspirando vocês aí a paternidade, né? Maravilha. Vamos tirar alguns mitos dessa história de paternidade. Também conosco o João Cavalcante, que é advogado, membro da Comissão da Família da OAB Olinda e professor titular da Família e Sucessões do Centro Universitário Joaquim Nabuco, aqui no Recife. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos ver onde é que o direito dá umas salvaguardas aos pais, né? Também. Vamos esclarecer isso hoje. Maravilha, muito obrigado. Mas antes de a gente saber qual a opinião das pessoas aqui no estúdio, a gente vai na rua. Gabriela Araújo, nossa repórter, aluna aqui de jornalismo da Uninassal, ela foi nas ruas do Recife para ouvir um pouquinho sobre o que as pessoas esperam do Dia dos Pais e quais os desafios que esses pais enfrentam no dia a dia para criar seus filhos. Vamos ver com Gabriela Araújo. O mês de agosto começou e não podemos esquecer. Os anúncios pipocam por todos os lados. O segundo domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais. Vou passar com os meus 2 filhos, com o Kevin e a Luíse. Kevin tem 1 mês, chegou agora há pouco, tá por aí, é novidade, né? Tudo para ele e tudo para mim também. Aí, a partir da manhã, eu acho que eu vou para a piscina com o Luiz e à tarde talvez a gente vá no shopping Camará. Eu irei passar justamente o dia com meu pai, mesmo que ele não esteja bem agora, mas sei que eu estarei presente nesse dia com ele e que tudo ficará bem. Acho que eu vou ao shopping, vou dar uma volta no shopping e almoçar. Eu vou passar com as minhas 2 filhas, né? Porque eu não tenho mais, os meus 2 já é falecido, meu pai já é falecido. Se Deus permitir, estarei em casa com a família, todos reunidos. Domingo vai ser um dia feliz para mim, porque eu vou estar com a família, entre filhos, netos, genros, esposa, tudo reunido em casa. Porque também eu tenho uma filha que é especial, é a mais velha, e a gente tem que ficar junto com ela também. Com os filhos, né? A gente tem 2 filhos, um casal, Felipe e Mariana, e tem que passar em família mesmo e comemorar uma data, embora os pais seja todos os dias, né? Como o Dia das Mães. Mas é um dia especial que deve ser passado realmente com os filhos. Minha filha, Dia dos Pais, eu vou passar sempre com o meu paciente, trabalhando, minha querida. Sem aproveitar os filhos? Sem aproveitar que já tudo grande já. A minha novinha está com 17 anos, entendeu? Presentes não vão faltar. Mas vamos ver com os pais como é o desafio da paternidade. Rapaz, o desafio de ser pai hoje em dia é uma coisa não tão grande, mas assim, tomou uma certa proporção e tem uma certa dificuldade de ser pai hoje, por causa da muita informação, né? A gente tem acesso a muita informação. Minha filha, apesar de ser pequena, dei para ela um computador e um celular, ou seja, ela está sempre em redes sociais, só tem 8 anos. Redes sociais e vendo vídeos na internet. Aí eu fico meio limitando assim, mas como a gente mora longe, aí tá meio complicado. Tem coisas que ela fala que eu fico assim, meu Deus, como é que ela sabe isso? Eu não sabia na idade dela. Educar as crianças de uma maneira que elas sejam respeitosas e educadas, né, com todos. É preciso realmente você estar de olho nos filhos, educá-los, né, de forma tranquila, mostrando o que é certo e o que é errado, para não deixar se envolver com esse tipo de coisas que acontece no dia a dia, né? É um pouco difícil, entendeu? É difícil porque você sabe que o desemprego está grande, né? Mas com fé em Deus, né, com determinação, você chega lá, né? Continuo fazendo o papel dos 2. É muito importante, é muito bom, né? Eu tenho cuidado bem, tenho ensinado o caminho da vida, né? O caminho de Cristo também, que deve seguir, né? E eu cuido dela como se fosse o pai dela mesmo ali, eu zelo muito, né? Ensino onde deve andar, onde deve ir, com quem deve andar e tenho me saído muito bem. É gratificante, né? Apesar das lutas, né, no começo da vida, para criar, para dar estudo, é um sacrifício na vida. Mas no final nós temos a recompensa, né?
quer ter os filhos criados e tudo próximo, né? Faça uma visita ao seu pai, mande uma mensagem, diga que o ama. Então, aí está a opinião das pessoas na rua sobre essa questão da paternidade, os desafios. Tem até uma panha aí no meio, né, que é mãe e pai, pela viuvez, precisou assumir os filhos, a qual eu parabenizo pela atitude. E vamos lá seguir conversando sobre esses desafios da paternidade. Livingston, você me falou que foi pai aos 19, né? Como foi ser pai aos 19? Você lembra qual foi a primeira vez que botou a mão na cabeça pela paternidade? Sim, então, foi no momento que eu tive a certeza, né, junto, na época, minha namorada, hoje minha esposa, que ela realmente estava grávida. A minha paternidade começou a partir daquele momento, onde eu parei e disse, como é que vai ser, né? Então, todos esses questionamentos que a gente tem na juventude, de, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser um bom pai? E agora o que é que eu faço? E isso eu não fiquei isento disso. Então, naquele momento, eu tinha duas opções. Ou eu mudava, né, a minha atitude e estaria preparado para tudo que viesse depois daquilo, ou simplesmente eu abandonaria. E como eu costumo dizer que eu não faço parte daqueles que retrocedem, então eu peguei o meu escudo, a minha espada, e mesmo sem muita vivência, sem nenhuma vivência, na verdade, daquilo, né? Porque eu cresci sem a figura paterna dentro de casa. Meu pai morreu, a minha mãe estava grávida de mim, então não tinha um referencial próximo, né, de paternidade. Então, mesmo sem saber disso, mas eu tinha certeza que eu queria ser diferente. Eu queria ser diferente do pai daquele meu amigo, eu queria ser diferente do meu tio, né? E aí fui buscando, né, nas próprias... no dia a dia mesmo. Então, acompanhei minha esposa em palestras de pai, né? Todo esse momento de ultrassom, de consulta, também eu fiz questão de participar, e com isso eu já fui criando uma conexão, né? Acredito que a paternidade está muito ligada a isso, a conexão. A gente tem que, de qualquer forma, de alguma forma, procurar uma conexão com nossos filhos. E, através disso, assim, eu comecei aprendendo muita coisa, comecei a buscar alguns testemunhos também, né, de pessoas próximas, e fui juntando todo aquele conteúdo que eu acreditava que seria bom, né, e dali eu fui tirando as minhas próprias conclusões e seguindo em frente, né. Acredito que a mudança de atitude, o querer, o se disponibilizar para aquela situação, foi o que fez a diferença nesse primeiro momento. Eu preciso lembrar as pessoas que estão assistindo a gente que vocês podem participar, interagir, mandar perguntas. Professor João, da área de Direito. E aí eu já queria, professor, ele foi pai aos 19, já é maior de idade. Mas como acontece com os pais menores de idade? É preciso que o avô registre a criança que está nascendo? Como é que funciona essa questão do direito quando é um pai menor de idade? Em relação a pai menor de idade, houve uma mudança recente na legislação. Antes era possível, na verdade era sobre casamento. Sobre idade e filhos não há necessariamente uma regra explícita quanto a isso. Mas sobre casamento, sobre enlaces, só de 16 anos para cima. Antes disso, não poderia haver um enlace matrimonial. De nenhuma forma. E em relação, de forma nenhuma, não há exceções hoje em dia. Isso, inclusive, para coibir problemas graves, como casamento infantil. Em relação a relações sexuais, aí a gente vai enveredar para a questão do direito criminal, do direito penal. Pelo artigo 217-A, não pode haver qualquer tipo de relação sexual em relação a menores de 14 anos. Então, o próprio lei ele dá um paradigma para que idade, um norte, para que idade poderia se ter filhos, embora mesmo acima de 14 anos ainda é muito novo. Né? Mas a lei é entre adultos com crianças ou a próprio 14 com 14? 14 com 14, inclusive. Em relação a registro, pode se registrar no nome dos pais, menores mesmo, né? O registro pode ser realizado, inclusive, por qualquer interessado, desde que leve-se ao cartório o documento, né, que é a certidão de nascimento, e aí sim,
os dados do menor, né, isso se pega na própria maternidade ao nascer, e a documentação dos próprios pais. A gente escuta que quando você é menor de idade, o seu pai é responsável por você. E quem é o responsável pela criança de um menor? Pois Se é. nem ela é responsável por ela mesma. Pois é, naturalmente seria incumbida essa responsabilidade aos avós, como é inclusive relativamente comum hoje em dia, há uma certa atribuição e uma certa responsabilidade que é delegada aos avós, até mesmo em adultos. Por exemplo, no caso dos pais que trabalham, então a guarda acaba ficando, mesmo que de fato, na posição dos avós. Hoje, na sociedade ODR, na sociedade em que vivemos hoje atual, a participação dos avós na criação é bastante forte e firme nesse sentido. João, tem uma pergunta aí que eu quero fazer, acho que você não vai gostar muito dela não, mas pai é quem cria? Não. Pai não é só quem cria, né? Eu acredito que a paternidade vai além da criação. Hoje já não se configura mais esse modelo de família onde o pai é apenas o provedor da casa, né, do lar, onde ele sai de manhã para o trabalho e volta com sustento e a mãe fica incumbida de todo o restante, criação de filho, organização no lar, enfim. Hoje a gente consegue entender e enxergar também uma demanda muito grande nas divisões, né, por igual no lar. Tanto em questão da mulher também ter que sair para trabalhar, quanto ao homem também estar em casa, né, fazendo as obrigações do lar. E isso inclui também não só a criação de filho, mas o estreitamento sentimental, né? O nosso discurso hoje maior é justamente isso, é a relação, né, que o pai deve criar, ele tem que criar, né, tem que existir essa relação não só de permissividade, né, mas assim, uma relação construída com a base amorosa, com afeto, entendeu? Tudo isso. Então, esse lance que a pai é quem cria, eu acredito que já nos dias de hoje já não é a verdade absoluta, né? Pai é quem cria sim, mas quem cria e estabelece uma relação, né, com um sentimento ali. Como foi no seu caso criar uma figura paterna em você, essa figura que você não conhecia? Então, para mim no começo foi bem difícil, né? A paternidade assim também como a maternidade não existe uma fórmula mágica, né, onde a gente vai misturando os ingredientes e pum, acontece. Não, é algo desconhecido. Todo dia é algo coisa diferente, né? Corretamente, entendeu? Então, mesmo sem ter um modelo, né, próximo a mim, ao qual eu deveria seguir, eu sabia que teria que ter alguns aspectos, né? E um desses é justamente isso, é um tempo de qualidade. Eu sempre prezei muito, mesmo depois do trabalho, as poucas horas que eu estava lá, em estar com eles no colo mesmo, entendeu? Fazer eles sentir a minha presença. E isso, hoje eu consigo colher os frutos, né? Hoje eu tenho uma relação com os meus filhos, não só de pai e filho, mas sim de amigo, de cumplicidade, entendeu? Então a gente consegue estar em casa e estar rindo das mesmas coisas. É só num olhar a gente sabe entender o que um quer, né, e o que o outro está sentindo também. Pois não, professor. Um adendo a essa resposta, belíssima por sinal, hoje em dia o direito ele ressalta muito a questão do princípio da afetividade. Então, às vezes aquele pai que, mesmo não sendo o pai registral, ele é o pai de fato, ele cria aquela criança, com ênfase na questão da afetividade, isso aí tem repercussões jurídicas, porque a essa afetividade, a esse vínculo afetivo de assistência, tanto material como afetiva e psicológica, isso tem um peso na própria formação da criança e o direito, ele considera isso para fins legais. Mas só uma questão. Como é que é feita a comprovação para que o juiz considere os laços afetivos? Veja, o judiciário, ele lida com leis. Então, é muito subjetiva isso, né? Isso, então é muito difícil
para o juiz ou para o advogado ou para o defensor constatar esse tipo de informação. O que se faz é algo interdisciplinar, ou seja, pede-se auxílio a um laudo de algum especialista, como, por exemplo, um psicólogo. Então, a partir daí, vai se verificar, vai ter-se conversa com as crianças, vai ter-se conversa com os próprios pais, e aí vai se medir se há realmente essa questão da afetividade. Tendo essa afetividade, ele vai ser responsável, assim, essa afetividade, né, esse vínculo que você tanto ressaltou. Então, ele vai ter, sim, responsabilidade juridicamente atribuída a ele. Eu interrompi, né? Não, tudo bem. Só em relação à pergunta, de fato, né, assim, essa afirmação, pai é quem cria, porque é muito difícil alguém, quando fala essa frase assim, pai é quem cria, na maioria das vezes, não vai vir... Tem um tom pejorativo, né? Justamente, entendeu? Nunca tem, pai é quem cria um laço afetivo. Não, a gente consegue perceber no tom da voz, na expressão, que é algo que a pessoa já carrega como um trauma, né? E acaba banalizando o termo pai é quem cria, entendeu? Então, eu no papel assim, de uma pessoa, de um homem que tento viver a paternidade em sua plenitude, acredito que do meu papel é justamente isso, é mostrar, né, com uma outra ótica que pai não é só quem cria, né, em relação ao sustento, mas o pai é quem cria realmente, é quem cria uma relação de afeto, né? Laços justamente, e efetividade. Né? E efetividade. Isso aí vai independer se é um filho biológico, né, se um filho de adoção, ou é apenas uma pessoa que você tem às vezes, né, o filho é comportamento o vizinho, é um aluno. Corretamente. Termina criando esses laços para sempre, né? E qual é a proposta do Instagram, Pai dos Três? Então, no começo, eu sentia a necessidade de tentar mostrar um pouco daquilo que eu estava vivendo com tanta intensidade, né? E até então eu não conhecia mais ninguém dessa área, mesmo já existindo pessoas que hoje assim são referências, né, em relação às redes sociais. E até que um dia eu estava trabalhando assim e eu encontrei um grande amigo que hoje virou um grande amigo meu. E aí ele olhou para mim, ele entrou com a família, né? A minha esposa estava grávida do 3º filho. E aí ele entrou para mim e eu vendo ele brincar com a filha dele, aquilo ali me chamou muita atenção. E ele disse: "Tu já é pai?" Eu falei: "Pô, sou, e minha esposa está grávida do 3º filho." Ele fez: "Poxa, o teu olhar dá para perceber." E ali a gente começou a conversar e ele me apresentou um movimento de alguns pais, né, que tem esse mesmo discurso, que compartilha esse mesmo sentimento que eu. E aí foi quando eu senti a necessidade de expor mais, de ver que tem pessoas que se interessam por isso, que a gente consegue inspirar pessoas, né, a ter uma mudança de atitude em relação à paternidade. E a proposta do Instagram é isso, é mostrar de uma forma clara, divertida, entendeu? Que a paternidade não é só obrigações. Tem muita coisa além disso, de coisas boas. Entendeu? São coisas que a gente consegue trazer como benefício. São 3 filhos, né? São 3 filhos, isso. Maravilha. Eu ia perguntar sobre a afetividade, se muda em relação com o pai e a filha e o pai e o filho, mas aí no caso você não tem essa experimentação, né? Não. São 3 filhos, Vitor, Samuel e Vinícius. E é engraçado que você tem um filho homem ou mulher, o segundo, se você vai ter um outro filho, o pessoal já quer o contrário, né? E aí veio o Samuel, mais um filho. E depois de 7 anos veio o Vinícius. E antes da gente saber que ia ser Vinícius mesmo, todo mundo, poxa, agora vai ser uma menina. E eu olhava para minha esposa, ela olhava para mim, e a gente pensava assim e dizia: você vê, uma menina é legal, mas a gente já está com um trilho tão certinho que se sabe como fazer aqui, né? É só engatar mais um vagão lá e vamos embora. E mas foi aí assim tem que a saída da aconteceu. menina vir? Não. Agora mais não. 3 é bastante, né? E qual seria hoje a sua maior preocupação com essa educação dos filhos? A gente tem aí rede social, educação, ensino, questão de desemprego, de religiosidade, tanta coisa influenciando nas nossas vidas hoje. O que é a sua maior preocupação com os meninos? A gente sempre está em busca de um equilíbrio, né, em relação a isso. Porque muitas vezes a gente passa alguns valores que a gente acredita que para a gente sejam primordiais
e eles voltam do colégio com aqueles valores, né? Assim, tem um leque, né? A sociedade acaba mostrando outras possibilidades. Mas aí a gente deixa também muito à vontade. Eu acredito que nessa parte assim o exemplo é a melhor ferramenta, né? Então eu mostrando para eles assim no meu modo de ser, porque o meu maior sentimento para eles, assim, a minha maior vontade é que eles sejam melhores que eu, né? Eles sejam melhor cidadão que eu, eles sejam melhores esposo do que eu, sejam melhores filhos que eu fui, entendeu? E então eu não me pego muito nisso, assim. Eu tenho medo que eles comecem a usar droga ou não siga a religião que eu sigo. Não tenho medo disso, entende? Porque muitas vezes pessoas que não têm consciência têm filhos e não estão nem aí. E a gente que tem, né, essa informação, a gente que tem uma base, vamos dizer assim, a gente fica né, com medo, para que eu vou botar o filho nesse mundo tão violento? Não, eu acredito que é aí sim que a gente tem que fazer, tem que ensinar os nossos filhos para que eles possam ser referências positivas disso. Entendeu? Mas torcer para o time de futebol tem que ser o mesmo, né? Aí não pode mudar, não. Essa herança aí não pode perder, não, né? Isso aí não tem negociação, né? Professor, e agora falando numa questão que a gente não está querendo nem dar exemplo, nem que seja exemplo para ninguém, mas num caso de separação de casais, é costume ou existe na legislação algo que dê preferência aos filhos ficarem com a guarda com a mãe? Na realidade, todo o Código Civil e a própria lei, que chama Lei da Guarda Compartilhada de 2015, eles não falam em preferência, eles sempre ressaltam o melhor interesse da criança. Então não há um peso na lei, a lei ela é bem neutra nesse sentido. O que não corresponde exatamente às práticas. Numa situação de divórcio, mesmo na guarda compartilhada, onde os pais têm direito ao contato com os filhos de maneira mais larga, não há horários exatamente bem definidos. Na guarda compartilhada, a qualquer momento, qualquer um pode pegar e claro, ficar com o filho. Isso é claro, mas isso depende muito do bom senso. Por exemplo, não pode ser uma desculpa para o ex controlar a vida da ex. Uhum. Então é mais ou menos E assim. vice-versa, né? É mais ou menos assim. Naquele dia específico, a mãe leva a criança todo dia à escola, mas naquele dia ela não pode. Então ela faz uma ligação para o pai passa lá e pega e leva para a escola. Daria margem à flexibilidade e ao acordo entre os próprios pais. Em relação ao divórcio, propriamente dito, embora não se tenha uma preferência legal, é velada a preferência pela mãe. Mesmo no caso de uma guarda compartilhada, é preciso que a criança fique com algum dos dois. Tenha raiz em algum lugar. Isso, né? Para ter um referencial. A guarda alternada, que é aquela, uma semana com o pai, uma semana com a mãe, um dia com o pai, um dia com a mãe, isso não é recomendado porque a criança perde o referencial. Então ela vai ficar com um guardião. Esse guardião nem se discute no judiciário, já passa logo para a mãe. Aí é uma questão de superestrutura, uma questão cultural mesmo, porque mulher está ligada, o gênero feminino, ele está ligado à questão de cuidado. Pelo menos é assim que traz-se a simbologia na nossa cultura, que é um tanto quanto machista, inclusive. Então, esse tipo de coisa, veladamente, há a preferência para a mãe como guardiã. E a lei diz alguma coisa sobre obrigações do pai no momento dessa separação? Eu costumo falar para os meus alunos uma máxima: filho é filho. Então, independente se estão divorciados, se for um filho fruto de uma relação extraconjugal, filho é filho e as obrigações são as mesmas, inclusive do pai em relação à mãe. Não há qualquer forma de discriminação, inclusive isso é vedado constitucionalmente, qualquer forma de discriminação entre os filhos. Então, a relação do casal, ela deve ser separada da relação dos pais com os filhos. Com o término do relacionamento, a gente vê muita mágoa, ressentimento, mas é preciso separar isso. Às vezes a pessoa não foi um bom marido, mas nem por isso deixou de ser um excelente pai. Então é preciso fazer essa separação, que naturalmente não é fácil, mas é necessário pelo próprio desenvolvimento
da criança e do contato com o pai, inclusive para evitar uma alienação parental, evitar que a criança, por exemplo, fique com raiva do pai e não queira vê-lo. Então é preciso deixar e separar bem essas questões de casal das questões de filiação. Entendi. E aí, a gente, para terminar, acho que é a pergunta de ouro, que vai para Livingston. Qual é a recompensa em ser pai? Nossa, isso aí não tem... A gente falou um bocado de coisa que é gasto, né? Mas e aí, qual é a recompensa? Eu não tenho como te dizer assim, olha, eu sei que vale a pena. Vale a pena. Ter me tornado pai foi a maior experiência de vida que já me aconteceu. Em relação a tudo. A mudança de comportamento, assim, começar a ver as coisas com outros olhos, aquilo que eu achava que não valia, eu já começo a perceber que há sim um valor naquilo, entendeu? Então eu não tenho como te mensurar isso, entendeu? Mas assim, vale a pena, vale a pena. Viver a paternidade vale a pena. Os nossos filhos, eles têm o poder de nos transformar em pessoas melhores a cada dia. A gente só tem que estar atento a isso e estar preparado. E como é que fica atento a isso? Quais são os detalhes que a gente precisa observar? É viver. Viver, escolher a melhor parte. Viver teu filho. Parte ruim vai ter, mas escolhe a melhor parte. Viva o teu filho. E ponto. Maravilha. Então, assim, esperando viver o filho, é que a gente termina o programa de hoje. Agradecendo a você, Livingston, pela partilha da sua experiência de vida, de questões íntimas e pessoais, que abriu os olhos de muita gente também. E o professor João Cavalcante, que também nos deu dicas aí como o direito está do lado dos pais, muitas vezes. Agradecer também a Gabriela Araújo, nossa aluna de jornalismo, que participou do programa hoje, foi nas ruas, ouviu as pessoas na Praça do Derby aqui no Recife. Lembrando a você que o programa Conversa na Uninassal é uma realização da Web TV Uninassal, que é um projeto de extensão dos cursos de comunicação social. É o espaço onde os alunos de jornalismo, publicidade, propaganda e fotografia podem pôr em prática o que aprendem em sala de aula, sem nem precisar sair aqui da Uninassal, como fez Isabelle Cavalcante, que produziu o programa de hoje. Lembrando a vocês que sempre, segunda, quarta e sexta, às 5 da tarde, nossa conversa já está agendada ao vivo aqui no Facebook da Uninassal e eu espero vocês na próxima segunda. Até lá!